Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Terezinha. Sou Padre Gonzaga. Hoje, o Evangelho de hoje, dia 3, quarta-feira, é de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Muito bem, aqui nós estamos nesta semana, semana da oitava da Páscoa, oitava da Páscoa, solenidade, Por que oitava da Páscoa? Porque ela dá continuidade que nós celebramos no dia da Páscoa. E nessa semana também está assim, todos os acontecimentos após a morte, Jesus ressuscitou e fala das aparições de Jesus aos discípulos. E é interessante, fala dessa relação dos discípulos
das discípulas também, que vão ao túmulo, né? Não encontra Jesus, o túmulo está vazio, e fazem essa experiência do encontro com Jesus ressuscitado. E a experiência, inclusive, da presença de Jesus ressuscitado. E hoje aqui, os discípulos de Emaús, os dois, imagina, né, desanimados, né, tristes, desiludidos, né, porque havia 3 dias e eles falou nada aconteceu e volta, né? Ou seja, desistência. E quando está nesse espírito da desistência, da tristeza, da desilusão, né? O que acontece? Ficamos cegos, né? Todas as vezes que nós permitimos aqui o sentimento de decepção, de frustração, de tristeza, de angústia, né? Até mesmo de ódio, então ficamos cegos, não conseguimos perceber os sinais da presença de Jesus ressuscitado em nosso meio, né? E sobretudo no nosso coração e na nossa consciência. Foi o caso aqui dos 2 discípulos de Emaús, que estão voltando para Emaús, saindo de Jerusalém, volta, e triste. Só que tem um outro ponto fundamental aqui, é a presença de Jesus, que se aproximou e começou a caminhar com eles. Então, muitas vezes a nossa caminhada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ela é feita de medo, às vezes de insegurança, de frustração, de tristeza, decepção, e às vezes até de revolta, de cegueiras a certo momento. Mas não podemos esquecer que Jesus está conosco, Ele não nos abandona, que Ele está presente e Ele caminha conosco. É o caso aqui dos discípulos de Emaús. Jesus caminha com eles e conversa, dialoga. Olha a importância do diálogo. Aproximar, caminhar junto, acompanhar, o acompanhamento. Aí vem o discernimento, né? E o bom disso tudo, tem um lado bom, que eles acolhem isso, ou seja, eles começam a contemplar o Jesus ressuscitado. Eles fazem essa experiência no coração deles e na mente deles à luz da palavra, porque a partir do momento que Jesus começa a dialogar com eles através da Sagrada Escritura, explicou a eles, né, começando desde Moisés e passando pelos profetas, explicou aos discípulos todas as passagens da Escritura. Tudo aquilo que a Escritura falou sobre ele mesmo. E eles então fizeram essa experiência, os discípulos, a partir desse momento de oração, de reflexão, de discernimento, à luz da palavra, eles então reconhecem que Jesus não morreu, mas que Jesus está vivo no meio deles. E é isso que é importante nós compreendermos. Um outro ponto importante também é, além da palavra, a busca na palavra, é também o pão da Eucaristia. Podemos aqui falar o pão da Eucaristia, né? A oração, a escuta da palavra e o pão da Eucaristia é que nós reconhecemos a presença viva dele no meio de nós. A Eucaristia hoje para nós é a presença viva de Jesus ressuscitado no nosso meio, que abre nossos olhos, que tira nossas cegueiras, que reaviva a fé, a esperança e o amor, e nos coloca diante dos desafios, da dificuldade, como luz, como esperança, como instrumento também de salvação, como instrumento de quem promove a paz. Vamos pedir nesse momento que o nosso Senhor, para que Deus possa escutar a nossa prece, escutar a sua prece diante do medo, da angústia, às vezes da tristeza, decepção, que Ele escute nesse momento a sua voz, que Ele escute nesse momento, que Ele aproxime nesse momento de tristeza ou de angústia, ou de decepção, e que ilumina. É isso mesmo, que o Senhor ressuscitado faça brilhar
a luz da Páscoa na sua vida, na vida da sua família e na vida também do seu trabalho, da sua vida profissional, para que você seja uma luz aonde você estiver. Com isso, eu peço a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo que desça sobre você e toda a sua família. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Feliz Páscoa!